dia. Hoje é o terceiro dia, né, da nossa jornada que tem já feito a diferença na nossa vida, né? Essa parte de comunhão, ela desperta, né, a nossa espiritualidade. Eu estou muito feliz porque todas as vezes que somos desafiados ao estudo eminente da palavra, eu fico muito feliz. E aí, povo de chão, vamos embora. É hora. A lição de hoje, a lição da jornada de hoje está uma bênção. Olha aí, estamos hoje é a terceira e eu conto com cada um de vocês. Bora Marconi, bora Messias, Mãe Adriana, Mãe Valquíria, Jace, todo mundo aí firmes na palavra. A lição de ontem ainda está na cabeça, né? A lição de ontem foi uma bênção, o poder do estar escrito, né? Quando a gente vence as dificuldades no estar escrito. Muito bom, foi? Mas hoje ele continua na palavra de Deus com a submissão à palavra. Eu achei muito interessante, né? Eu li aqui o versículo dessa minha Bíblia que eu ganhei de um amigo. O versículo de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, disse assim: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Sejam sempre submissos à palavra do Senhor. E aí a gente lembra, né? A lição continua. Sim, aqui estamos de novo falando dela, a palavra de Deus. O propósito escolhidos por você no início dessa jornada serão alvos de frustração se a Bíblia não for sua principal companheira. Não adianta. A busca está escrito, a palavra de Deus, ela está sempre importante. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Quer ver se Deus se revelar para você? Leia a palavra. Quer ver Deus falar com você? Leia a palavra. O ceticismo em relação a Bíblia continua sendo o livro mais vendido e provavelmente o mais lido. O ceticismo em relação a ela também continua na moda. Os editores perceberam que o ataque ao sagrado vende muito também. Mas o que mais preocupa não é tanto a falta de relatividade das escrituras no mundo secular. Não é de se esperar que um livro que confronte tanto homem nos seus mais variados aspectos não fosse tão odiado ou tão criticado. Porém, a relatividade com a Bíblia tem sido tratada entre os cristãos e seus ministros. É chocante, né? O que muitas pessoas têm feito, né, têm negligenciado a leitura da palavra, é uma consequência de muitas vezes uma vida cristã desleixada, né? Então isso reflete na nossa vida espiritual. Não adianta, irmão. Se a gente não ler a palavra de Deus, algo estará faltando. E a nossa espiritualidade, o termômetro da nossa espiritualidade, ela vai cair drasticamente. O texto bíblico nos lembra que a submissão à palavra de Deus gera deleite nele, muito mais do que sacrifício. O contexto da história é o momento em que Saul tenta ludibriar Deus com a presença de intenções, com pretensas intenções. Cada um de nós deve
de forma especial, ser submisso à voz de Deus, sem calcular o custo que jamais o nome que custo jamais, em nome de aplausos, devemos negociar jamais a palavra de Deus. E realmente, né, a palavra de Deus ela é uma bússola, ela é um suporte, né, para uma vida espiritual tenra e forte, né? Principalmente quando nós passamos por crises, né? E como cristãos, muitas vezes passamos por muitas crises, mas a gente é submisso à palavra, a gente é obediente aos estatutos, às leis, os mandamentos de Deus, e a gente confia, e a gente espera, e de repentemente as coisas vão melhorando, as coisas vão melhorando, e tudo torna a ficar normal, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Janela de compreensão. O perigo de se relacionar à desobediência, Saul não se recusou a obedecer completamente. Ele só quis obedecer do seu jeito. Tem essas coisas também que acontecem, né? Não, aqui até eu concordei, mas aqui eu já não concordei. Pessoas que até contestam a palavra, contestam o espírito de profecia. Eu acho que isso aqui tá certo, mas aqui eu acho que tá errado. Sabe, irmãos? Eu aprendi uma coisa, que a Bíblia me confronta, sabe? Que o Espírito de Profecia nos confronta também. E às vezes a gente escuta coisa que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não concorda. Por quê? Porque é justamente essas coisas que vai nos consertar. Porque na realidade é a nossa visão que é errada, sabe? E nesses aspectos, muitas vezes somos um pouco egoístas, sabe? Soa familiar, né? Quantas vezes fazemos algo que sabemos estar fora da vontade de Deus, mas justificando com um bom motivo. Eu sei que não é o ideal, mas todo mundo faz. Deus sabe que minha intenção é boa. O importante é o amor. A doutrina pode esperar um pouquinho. A questão nunca foi só o que fazemos, mas se o fazemos segundo a vontade de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus, disse certa vez Martim Lutero. Eu vi um sermão há um tempo atrás, de um grande teólogo da nossa igreja, aliás, eu gosto muito dele. Ele é a maior autoridade em Novo Testamento da América Latina, não só do Brasil, e respeitado até entre outras religiões, pastor Wilson Paroski. E ele deu uma exposição da palavra em um debate, falando sobre a veracidade da Bíblia. A Bíblia é verdadeiramente confiável, né? E eu aprendi nessa palestra que, por exemplo, o que nós temos hoje é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Os originais se perderam. Mas mesmo assim, a Bíblia continua sendo confiável. Isso é maravilhoso, irmão. Porque mesmo em meio às tragédias naturais, fogo, incêndio, inundações, Deus ele sempre teve no controle de todas as coisas. Tem uma fase do Grande Conflito que diz assim: pessoa alguma, a não ser o que fortalece o espírito com a verdade das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. Lembrete, não se esqueça de contar a seus amigos que você está orando por eles. Desafio de hoje: faça uma lista diária de sua vida em que você precisa urgentemente devolver o protagonismo ao assim diz o Senhor. Não tenha medo de ser confrontado. Ame ser derrotado pela palavra de Deus. Que coisa bonita, né? Não tema ser confrontado. Ame ser derrotado. No mundo nós passamos por muitas derrotas, irmão. Mas é um prazer, é um privilégio ser derrotado pela palavra do Senhor. Que
Deus nos abençoe e dê um bom dia na sua presença.